Então, gente, vamos reiniciar aqui, né, nossas aulas de concentração, né, de soluções. Nós já vimos a parte de concentração molar, concentração comum, né? Hoje eu vou expressar outra maneira, né, de você expressar a concentração de uma solução. Existe um modo que é em porcentagem. É o modo mais simples de expressar a concentração química de uma solução. Você pode expressar de três maneiras a concentração em porcentagem. Em peso-volume. O que é peso-volume? É você pegar a massa de soluto e dividir por 100 ml de solução. Tá bem? Por exemplo, eu tenho 10 gramas do soluto dividido por 100 ml de solução. 10 dividido por 100, corta um zero aqui, aí fica 1 dividido por 10, dá 0,1. Só que você aqui vamos dizer aqui, é adimensional, não tem unidade. Aí você multiplica por 100%, né, porcentagem. Isso vai dar o quê? Ó, isso vai dar 10% em concentração. Tá bem? Isso aqui considerando massa do soluto M1 sobre volume, né, de solução V2. Aí tem o peso, que é o mais comum, né? Por exemplo, ó, eu tenho 20 gramas de soluto sobre 100 gramas de solução. Interessante que aqui é a solução, hein? Quando você trabalha com concentração em porcentagem, você trabalha com volume de solução, tá bem? Então, ó, 20 gramas de soluto, né? Então, M1. Eu até coloquei aqui V2, não tem nem sentido falar em V2 aqui, deixa eu apagar. Por que a gente não fala em V2 aqui? Porque o V2, se fosse V2, seria o volume, né, do solvente. Aqui nós estamos trabalhando com volume total. Mesma coisa aqui, ó, massa do soluto sobre peso da solução. Então aqui, ó, a massa M total. Eu não sei se alguém já conseguiu distinguir isso aqui, mas vamos terminar que eu vou explicar essa diferença sutil. Então, ó, 20 gramas de soluto sobre 100 gramas de solução. 20 dividido por 100, ó, corta esse zero com esse zero, aí fica 2 dividido por 10, vai dar 0,2 vezes 100, sempre multiplica por 100 quando for porcentagem. Isso vai dar 20, né? 20%. Ó, só para relembrar aqui, aí seria 10% aqui, mas você tem que expressar isso aqui, ó, peso, entre parênteses, volume também. E aqui também, ó, você teria que expressar peso. E aqui, ó, volume. Vamos dizer, eu tenho 20 ml de álcool, né, puro, e vou colocar em 100 ml de solução. Então a adimensional também, ml corta com ml, como aqui teria que ter cortado, né? Grama por grama, esqueci, mas voltei aqui. Então, ó, 0 corta com 0, 2 dividido por 10 dá 0,2 vezes 100%, né? Vai ser igual a 20%. Qual que é 20% em volume, beleza? Aí veja, tem muita gente que está perguntando qual a diferença entre concentração comum, que é eu vou colocar CC. CC é massa do soluto, então M1 sobre volume do solvente V2. Exemplo, eu tenho 50 gramas de soluto dividido por 100 por 10 litros de água. Tá notando que aqui é o soluto
e aqui é o solvente. Então isso aí daria o que? 50 não, né? Deixa eu apagar aqui. Então isso daria o que? 5 gramas por ml. Okay? Agora veja, essas unidades anteriores aqui, você não está considerando o solvente só. O denominador aqui sempre vai considerar o que? O volume, ou o volume total, ou a massa total, ou o volume total aqui, ó. E aqui seria volume V1 do soluto sobre VT, volume total. O volume total é o que? É o volume do solvente mais o volume do soluto. Muitas vezes é igual isso aqui, hein? É igual que eu digo assim. É uma explicação bem simples. O volume do soluto é desconsiderado, mas tem outras situações que você precisa considerar. Então é outra forma de você expressar, né? Concentração. Aí veja, aqui eu estou falando de densidade também, tá ok? Mais à frente eu vou explicar. Eu já tinha explicado, né? A densidade é uma relação entre a massa da substância e seu volume, tá bem? Aí as unidades podem ser grama por ml, grama por centímetro cúbico ou quilograma por litro. Então, amostras sólidas, como ele tem mostrado aqui, ó, relação massa-massa é massa do analito, que é a massa, vamos dizer aqui, viu gente, do soluto, e a massa da amostra, que é a massa total, MT. Vou dar um exemplo bem prático aqui, ó, vezes 100, porque você está transformando, né, em percentagem ou porcentagem. Vamos dizer, ó, 10 gramas do soluto em 100 gramas da amostra. O que é essa amostra aqui? A amostra nada mais é que a massa do soluto mais a massa do solvente. É bem simples, né? Então isso aqui daria, ó, tem que multiplicar por 100%, para transformar em porcentagem. 10 dividido por 100, né? Vê como eu sou prático aqui, ó. Tem 2 zeros aqui embaixo e tem 2 zeros aqui, ó. Então posso cortar, só vai sobrar o que? 10. Grama corta com grama e isso aqui vai dar 10%. Tá bem? Então, para amostras líquidas, a gente também pode fazer aquelas considerações, mesmas considerações. Ó, a massa do analito, que é a massa do soluto, sobre o volume de amostra. O volume de amostra é o volume de solvente mais o volume do soluto, tá bem? Também a gente pode utilizar a relação volume e volume, né? Isso quer dizer o quê? Que é o volume do analito, ou seja, o volume do soluto sobre o volume de amostra. Então, ó, o volume de amostra é o anterior, né? Que é o volume de solvente mais o volume de soluto. Então, são formas, né? Mas tudo aqui é porcentagem, tá bem? Se você notar, a gente sempre vai expressar em porcentagem. Também essa porcentagem é conhecida como título. Quem for fazer faculdade de química ou engenharia química vai ver que esse tipo de concentração não existe, hein? No nível superior. Os professores nem falam. No ensino médio eu não sei por que ainda se fala em título, mas o correto seria falar em porcentagem, que é o mais lógico, né? Então é a massa do soluto sobre a massa da solução, ou o volume do soluto sobre o volume de solução, ou a massa do soluto sobre o volume de solução. Então o título ou a porcentagem sempre vai ser um resultado em uma fração de 100. Fração de 100 a gente tem um nome especial, que é porcentagem. Aí porcentagem em massa e volume. É um exemplo aqui, né? Eu tenho, ó, massa de soluto em massa de solução. Eu tenho 10 gramas também
de soluto sobre 100 gramas de solução. Então, ó, ele fez os cálculos aqui, ele fez de uma maneira mais simples, né? Não sei se é mais simples, ele foi simplificando. Ao invés de fazer 10 dividido por 100, por que ele fez assim? Tem pessoas que têm dificuldade, tá bem? Então, 10 dividido por 100 daria o quê? Ó, tem um 2 zeros aqui. Eu andaria da esquerda para a direita, como é uma divisão, duas casas. Duas casas, tá bem? Aí ficaria 0,1. Só que aqui ele simplificou, né? Como é que ele chegou a 5 aqui? Ele deve ter dividido por... Ele saiu dividindo. Se eu peguei de um slide de um professor. Se você dividir por 5 em cima e 5 embaixo, simplificando a fração, aí dá 2,20. Aqui ele deve ter, ó, para chegar a 5, ele deve ter dividido aqui em cima por 2 e aqui e embaixo por 2. Aí deu 5, porque ó, a metade de 10 é 5, a metade de 100 é 50. Aí depois ele dividiu por 5. Deixa eu tirar aqui uma coisinha. Aí, pronto. Então aqui ele dividiu por 2 e aqui ele dividiu por 2. Então, ó, 5 dividido por 5 dá 2. 50 dividido por 5 dá 20. Aí 2 dividido por 20 dá 0,1. Mas é uma forma mais complexa, hein? Se eu soubesse, não tinha nem pego esse exemplo aí. Mas veja, que interessante essa questão aí da concentração em título ou em porcentagem. Quando o título é em volume, é expresso em porcentagem. Então, ó, quando o título é em volume, então volume do soluto, tá bem? Sobre volume total, que é o volume da solução, hein? VT é igual a solução. Tem-se a porcentagem em volume de soluto, tá bem? Veja, o álcool 70, que nesses tempos de pandemia nós temos utilizado bastante, né? É o álcool etílico, né? O álcool etílico, ele tem fórmula molecular essa aqui, ó. C, são dois átomos de carbono ligados a um átomo de oxigênio, que está ligado a outro átomo de hidrogênio. E aqui, ó, átomos de hidrogênio, aqui hidrogênio e aqui hidrogênio. E aqui também hidrogênio, pronto. Então é o álcool etílico. Ou álcool hidratado, né? 70 INPM. INPM é a sigla do Inmetro, Instituto, ó, tá até aparecendo aqui, ó, Instituto Nacional de Pesos e Medidas. É um desinfetante, né, de média eficácia. Tem desinfetantes com a melhor eficácia, só que tem problemas, né? Água sanitária mesmo é um desinfetante altamente eficiente. Problema, você não pode aplicar em todo canto água sanitária. Se você aplicar em roupas ou em materiais, pode manchar ou danificar. Então o álcool 70%, álcool etílico 70% é um ótimo desinfetante, ou seja, uma solução aquosa de álcool. Ó, o álcool hidratado é um exemplo de solução, gente. Se eu perguntasse a você, me dê um exemplo de solução, você podia citar vários, mas o álcool é um, porque é uma mistura de água, H2O, mais o que? Álcool etílico, CCOH, H e H. Bem, só que o que existe, né, como desinfetante é uma solução que a concentração dela é 70%, como o texto aí vai dizer. Então a quantidade de álcool pode ser avaliada segundo a fração em volume ou fração em massa. Ó, se você usar o grau GL, que é o grau Gay-Lussac, é uma fração em volume ou percentual em volume. Então quer dizer que, ó, se o álcool for o 70%, tá bem? Significa que ele tem 70%. Ele tem, ó, 70 ml. Deixa eu ver aqui, 70 ml de álcool, para cada 100 ml de água, tá ok? Então vamos continuar aqui. E o grau INPN é um grau que é uma relação de massa, é uma fração percentual em massa ou em peso, tá bem? Seria 70 gramas, se fosse, ó, se eu digo 70 graus IN
ppm, né? Significa o quê? Que é 70 gramas de álcool por 100 gramas de solução. Hoje no Brasil se adota mais essa nomenclatura, INPM. Mas vamos ver uma coisa aqui interessante. Aí ressalta-se que GL é a sigla de Gay-Lussac e INPM é a sigla do Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Portanto, o álcool 70 é o nome comercial. É só o nome comercial do álcool 70 INPM, que significa o quê? 70%. Quando eu digo 70 INPM, eu estou me referindo a essa aqui, ó. Estou dizendo que nessa solução aqui tem 70 gramas de álcool etílico para 100 gramas de água, ou 77 GL. Veja, o 77 GL é o equivalente a 70 INPM, porque o 77 GL significa que o álcool ele tem, ó, o 77 graus GL, que é Gay-Lussac, significa que ele tem 77 ml de etanol para 100 ml de água, tá bem? Esse, ó, veja, observe, no supermercado muitas vezes o pessoal compra sem saber. O que tem atividade desinfetante é o 70 INPM. Não compre aquele que seja 70 GL. Não compre, a eficácia dele é menor. Você tem que ir atrás ou do 70 INPM ou 77 GL. Isso é uma pegadinha. No supermercado às vezes está em promoção, tá bem? Outra, aí você pergunta, mas se o álcool tiver mais concentrado, né? Ou seja, 96%, ele não funciona não? Não, porque já foi feito diversos experimentos e constatou-se que esse álcool 70 INPM ou 77 GL é o que tem condições de... Eu não sei se vocês sabem como é que o álcool funciona, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu apagar, pronto. Então o álcool 70 INPM INPM ou 77 GL, tá lá o micro-organismo. Vocês já estudaram biologia. O micro-organismo tem uma parede celular e tem um núcleo, né? O álcool, quando entra em contato com esse micro-organismo, ele consegue quebrar essa parede celular e ele desnatura. O que é desnaturar? Uma proteína. Vou dar um exemplo aqui. Não tem um ovo? Pega um ovo cru e coloca numa frigideira quente. O que é que vai ocorrer? O ovo vai endurecer. Isso é desnaturar. Então você desnatura a proteína, fazendo com que o micro-organismo morra, né? Ou quando a gente fala micro-organismo, né? Tem uma série aí, né? Pode ser fungo, bactéria, vírus. Que vírus não é considerado micro-organismo, hein? Vírus nem é considerado ser vivo. Então quando você diz vou matar o vírus, tá errado, hein? Se vírus não é ser vivo, pode perguntar aí, professor de biologia, se vírus é ser vivo. Não é. Então tenham esse cuidado, hein? For ao supermercado, sempre compre o 70 INPM ou o 77 GL. Aí, para acabar com essa confusão, o Inmetro ele exige que seja sempre vendido o 70 INPM, que é o 70%. Tá ok? Vamos aqui fazer uns exercícios. Veja, calcule o título e a porcentagem de massa de uma solução feita a partir da dissolução, né, de 368 gramas de glicerina. Aí ele dá a fórmula aqui, ó, C3H8O3. Então 3 carbonos para 8 átomos de hidrogênio, 3 de oxigênio em 1.600 gramas, né, de água. Veja o título, né, ou a porcentagem. Vamos colocar assim, ó, fica mais correto. Então, ó, o que é o título? Ele quer a porcentagem em massa. Então, ó,
seria a massa do soluto sobre a massa da solução. Aí a massa da solução é o que? Deixa eu colocar a massa total. Esse MT aí significa que eu vou pegar a massa do soluto, tá bem? E somar com a massa do solvente. Então vamos lá, massa do soluto. Quem é o soluto aqui? No caso é a glicerina, porque ela tá em menor quantidade. Então 368 gramas, né, de glicerina. Vou colocar aqui, ó, M soluto, 368 gramas. E MT vai ser a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Que é a massa do soluto? 368 gramas mais a massa do solvente. Que é a massa do solvente? 1.600 gramas. Tá bem? Então, se eu somar, ó, 368 mais 1.600 gramas, vamos fazer aqui. É bom praticar essas contas, é fácil, mas é bom. Então, ó, 8,691 gramas. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, 368 para a gente não se perder e ficar bonitinho, mais 1.600 gramas. Então, isso vai dar 368 dividido por quem? 1.968 gramas. Tá bem? Aí, dividindo esse valor aí, veja, repare bem, você agora tem que praticar. 368 dividido por 1968. Primeira coisa, eu vou ter que acrescentar um zero aqui, né? Se eu acrescentar um zero, eu posso, né? Porque o valor fica compatível, né? 1000. Então veja, aí se eu acrescentei zero aqui, eu acrescento zero aqui, vírgula. Aí eu multiplico por 1, né? Aí eu repito esse valor aqui, 1968. Aqui dá 2, aqui dá 1. Aí 8 menos 7, né? Ó, desceu 1 daqui. Aí 1 com 6 dá 7. 8 menos 7 dá 1. Aí 9 para 16 dá quanto? 9 para 16 vai dar 9. 9 com 5 dá 14. 9 com 6, né? Deixa eu ver aqui. 368. Tô fazendo em cabeça, nem com calculadora tô perto aqui, já para não cair na tentação. Menos 1968. Então, ó, vai dar, ó, 9 para 6 é 7, né? É isso. Aí desce 1. Desce 1 aqui, aí fica 2. 3 menos 2 dá 1. 1712. Precisa continuar? Precisa. Vamos fazer mais uma. Vamos colocar aqui 8. Também. Então vamos colocar aí que é aproximadamente, hein? Quando eu quero expressar que é aproximadamente, eu posso colocar assim, ó. O título é aproximadamente, é um tio, bem, aproximadamente igual a 0,18. Só que aqui eu vou multiplicar por quem? Por 100%. Então isso aqui, ó, 0,18 vezes 100, ó, tem 2 zeros. Então ó, vai ficar 18%. Tá bem? Segundo, qual a massa de água existente, né, em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio? Aí ele dá a porcentagem. Vê, isso aqui é uma simples relação. Ele dá o título. Esse tal aí é uma letra grega, 0,25. Significa que se eu multiplicar por 100, né, por cento, deixa eu apagar porque agora não dá mais para escrever. Então significa o que? Vezes 100. Significa que eu tenho 25%. Também. Se é 25%, vê os cálculos aqui. Significa que a cada 25 gramas de brometo de potássio, que é o KBrO3, eu tenho 100 gramas de quê? De solução. Também, isso aqui é solução.
E ele quer saber qual a massa de água existente em 600 gramas de solução. Então faça uma regra de 3 aqui, ó, 600 gramas de solução. Tá bem? Aqui é X. Corta, corta. Aí, ó, 25 vezes 600, né? E X vezes 100. Então, daqui vai ficar 100x. E aqui, ó, 25 vezes 600. Aí, esse valor aqui, ele está multiplicando. Então, o X vai ser igual, ele vai passar a dividir. 600 dividido por 100. Aí, veja, você tem que usar disso, gente. A esperteza, ó. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Quanto é 25 vezes 6? 150. Bem, então, ó, em 600 gramas de solução eu tenho 150 gramas de brometo, né? Ou é bromato de potássio. Tá bem? Aí aqui, para a prevenção de cáries, em substituição à aplicação de flúor nos dentes, recomenda-se o uso de água fluoretada. É água com flúor, tá bem? Se é água com flúor, é uma solução, né? Porque você tem o soluto e o solvente. O soluto é o danado do flúor e o solvente é a água. Sabendo que a porcentagem massa de fluoreto de sódio é esse sal aqui, ó, NaF, é a recomendada 2 vezes 10 a menos 4% de flúor, tá bem? Um indivíduo bebe 1 litro. Se eu bebo 1 litro de água diariamente, terá ingerido uma massa de quanto? Veja, vamos lá. Primeiro, ele dá a densidade aqui, ó, da água. 1 litro de água significa que é 1000 ml, né? Todos concordam, né? 1000 ml. Ó, 1000 ml de água, que é a solução. Aqui é a solução. Significa o que? Vamos pegar ali a densidade. A densidade diz que 1 grama de água é igual a 1 ml de água. 100 ml de água, não é isso? São quantos gramas de água? Aqui é X. Então, resolvendo isso, ó, 1 vezes 100, 1000 dá 1000. 1 vezes X dá X. Então, ó, vai ficar 1000 gramas. Porque ó, aqui é 1. Só que 1 dividido por 1000 dá 1000, pô. Aí por isso que eu nem continuei, tá entendendo? Vocês estão entendendo a questão aqui matemática, que essa conta aqui é fácil. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, significa que eu tenho 1000 gramas de água. Quando eu digo isso aqui, ó, isso aqui está em porcentagem. Isso significa o quê? Que em 2, né? Se já está em porcentagem, a gente pode afirmar o seguinte: que a cada 2 vezes 10 a menos 4, tá bem? Gramas, né, de fluoreto. Não é nem gramas aí, né? Não é nem gramas aí, é gramas. Então 2, porque eu estou transformando, viu, gente? Eu estou transformando isso aqui para uma relação. Quando tá isso aqui, ó, significa que o denominador é 100. Esse símbolo de porcentagem significa que o denominador é 100. Então, a cada 2 vezes 10 a menos 4 gramas de fluoreto de sódio, eu tenho 100 gramas de água. E 1000 gramas de água, eu vou ter quanto? Por que 1000 gramas de água? 1000 gramas de água não é igual a 1 litro? Bem, então eu vou ter X, né? Então, ó, resolvendo isso aí, veja, você vai fazer, vamos lá, né? 100 vezes X dá 100x. E aqui, 1000 vezes esse valor. Aí você coloca 2 vezes 10 a menos 4 vezes 1000. Então, x, 2 vezes 10 a menos 4 vezes 1000. Seja esperto nas contas, hein? Esse valor aqui, ó, tava multiplicando, passa a dividir. Eu corto, ó, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Então vai ficar 10 vezes esse valor.
Só que esse resultado está em notação científica, é fácil, né? Veja, vou fazer aqui no cantinho para você ver. 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10. Então, ó, vou repetir o 2. Potência de mesma base é uma multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Então aqui, ó, menos 4 com mais 1. Estou devendo R$4. Pago R$1 e ainda fica devendo quanto? 3, né? Então, 2 vezes 10 a menos 3. O que? Gramas de fluoreto de sódio em 1 litro de água, tá bem? Se você fosse transformar esse valor em... Isso aqui saiu em gramas, mas se fosse miligramas, eu ia multiplicar por 1000, né? Daria o que? 2 miligramas de NaF. Então é uma quantidade assim de sal bem pequena, né? Mas veja que coisa interessante. Então era isso, gente, que eu tinha para mostrar, né? Sobre porcentagem e título. Muito obrigado e até a